Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Aqui quem vos fala é o professor Volney Soares, com muito prazer que nós estamos aqui para a correção de questões, né, na matéria de direito penal. Estaremos aí fazendo algumas questões. É um projeto bacana aqui, vamos estar resolvendo 50 questões, beleza? E olha só que coisa boa, né? Vou estar disponibilizando aí, depois o pessoal vai deixar o link aqui na descrição, tá? Para você tá baixando aí esses materiais e, é claro, acompanhe aqui comigo, né, a correção das questões, que isso aí é muito importante para você conseguir ver ali aonde você errou ou se você tem dificuldade ali em determinado assunto, beleza? Então, antes de mais nada, já confere aqui para mim se você está inscrito, né? Se você aí já se inscreveu no canal e já deixou o joinha, né? Clica aí no botão de gostei, isso aí ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Já passamos aí dos 110 mil inscritos, isso tudo graças a você e, é claro, com a qualidade aqui do Vale Concurso, beleza? Então, vamos lá para as nossas questões. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, quer conhecer mais aí sobre o Vale Concurso, alguns cursos que nós temos, você pode estar clicando aqui abaixo no link do atendimento ou deixando aqui mesmo nos comentários, que nós estaremos aí respondendo você, beleza? Então, bora lá, vou deixar aqui na tela para você, né, as matérias, né? Como você pode ver aqui, nós estaremos resolvendo 50 questões de direito penal e algumas leis ali, tá? Eu mesmo que preparei esses simulados, e aí vou estar deixando para você, né? Vou estar deixando para você, e você depois faz o cadastro. Tem um link aqui abaixo, você vai fazer o cadastro e assim vai poder baixar aí esses materiais, beleza? Então nós vamos estar corrigindo isso aí. E aí, galera, é o seguinte, eu quero que você preste muita atenção, fique ligado aí, né, para não vacilar, tá? Então, bora lá para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão vai aparecer aí na tela para você. Olha só o tamanho dessa questão. Olha o tamanho dessa questão. Vamos lá, então, dar uma lida nela e a gente comenta aqui. Bora? Então, marcar a alternativa correta de acordo aí com o Código Penal. Letra A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei penal produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e outros efeitos civis, e ainda sujeitá-lo à medida de segurança, pessoal. Olha só o nosso gabarito. É a letra A, tá corretíssima, né? Ali no próprio artigo 9º, a gente já vai ver sobre o cumprimento da sentença penal, né? A sentença estrangeira, né? A gente está vendo aí algumas situações, como ali o caso do Robinho, né? Você está vendo aí repercussão danada. E aí, né, o gabarito é correto, simplesmente o texto da lei ali do artigo 9º. Vamos ver o que está errado nas outras. A letra B, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei penal brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, dentre outras hipóteses, sujeitar o condenado ao cumprimento de penas restritivas de direitos. Olha só, galera. Então aqui nós estamos tratando na alternativa errada. Então tá errado porque não tem essa PRD, a pena restritiva de direito. É só olhar para a letra A, né? Letra C, a pena cumprida no estrangeiro é computada na pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou é atenuada quando idênticas. Aqui, né, o que aconteceu? Tá invertido. Quem sabe do bizu aí do artigo 8º é o SIDA, né? Então, se for, né, diversas aqui, então só se ele pegar o SIDA computa-se idênticas, se diversa atenua, tá? Então ali só está invertido. Letra D, considera-se praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O Código Penal, quanto a essa regra, adotou a teoria do resultado. Então, olha só, está errado, porque a gente sabe que para o lugar do crime, artigo 6º, nós adotamos a teoria da ubiquidade. Agora vamos para a letra E. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, salvo se vier norma posterior mais benéfica, tendo em vista o princípio da retroatividade da norma
penal em benefício do réu. Gente, olha que situação. A gente sabe que o artigo 3º, ao falar aí da lei excepcional ou temporária, você tem aplicação dela, tá? Então ela tem ali o que a gente chama de ultratividade. Ela será aplicada aos fatos que aconteceram durante a sua vigência, mesmo que ela já tenha sido aí revogada. Isso aqui é aí o caso, né, das leis excepcionais temporárias ali no artigo 3º do Código Penal. Show de bola? Então, se você está gostando, já deixa o seu gostei, o seu like aí, para a gente dar continuidade aqui. Bora para a próxima questão, então? A próxima questão de número 2 também está pedindo para marcar a alternativa correta, tá? Então, de acordo com o Código Penal, vamos lá, marque a alternativa correta. Letra A, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, sendo de todo irrelevante onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Opa, aqui tá errado, tá? Porque a gente falou já na questão anterior. Lugar do crime, nós temos tanto aonde aconteceu a ação ou omissão, como onde aconteceu o resultado ou deveria produzir, né, o resultado. Então, tá errado aqui a letra A. Próxima alternativa é a letra B. Como regra, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado, ao crime cometido no território nacional, desde que não previsto de forma diversa em convenções, tratados e regras de direito internacional, gente. Olha só. E aí, o que acontece aqui? Você marcaria essa questão? Certo. Então, se você marcaria a letra B, você fez um golaço, B de bola. Por quê? O artigo 5º, quando vai falar para nós ali da territorialidade, aplica-se a lei, né? A regra é que aplica-se a lei brasileira, a lei penal brasileira, aos crimes praticados no território nacional, sem prejuízo de tratados, convenções, normas de direito internacional. Então, a nossa territorialidade prevista ali no artigo 5º não é absoluta. Ela é mitigada, tá bom? Ou temperada, às vezes algumas provas podem vir cobrando com isso. Então, sempre vai obedecer essas normas e regras de direito internacional, beleza? Então, gabarito a letra B. A letra C está errada por quê? Vamos ver. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença condenatória. Olha só isso aí. Tá errado aqui porque os efeitos civis não serão cessados, tá? Depois, como já tivemos aqui o trânsito em julgado, a sentença condenatória, os efeitos civis não serão aí não serão extintos, né? O artigo 2º vai falar isso aí para nós, somente os efeitos penais serão ali cessados, beleza? Então, se o cara estava preso, ele vai ser colocado em liberdade, se estava em processo, vai ser arquivado, extinto o processo e assim vai. A letra D está errada porque, no que diz respeito ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Opa, está errado. O Código Penal adotou a teoria da atividade. Considera-se, para o tempo do crime, o momento da ação ou omissão, e sendo irrelevante, tá? Independente aí do tempo do resultado. Show de bola? Então aqui, gabarito, letra B, B de bola. Bora para a nossa questão de número 3. Nos estritos termos do artigo 23 do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato. Vamos lá então, não há crime. Então, não há crime. Artigo 23, excludência da ilicitude. Letra A, em estágio de necessidade, em legítima defesa e no exercício regular de direito apenas. Errado, tá? Porque nós ali essa questão está faltando o estrito cumprimento do dever legal. Tá faltando só isso, senão seria o gabarito. B, em estágio de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito e sob ordem não manifestadamente ilegal de superior hierárquico. Aqui está errado, porque a ordem não manifestadamente ilegal, que é ali a causa da obediência hierárquica, né? Como você sabe aí, a obediência hierárquica, nós temos que, desde que a ordem não seja manifestadamente ilegal, como está ali em PES, a doutrina classifica como uma excludente da culpabilidade, tá? Uma causa dirimente. Então, o agente será isento de pena. Por isso que não exclui a ilicitude, tá? Mas sim exclui a culpabilidade. E, lógico, continuará tendo crime.
Letra C, em estágio de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal apenas. Então tá errado. A mesma coisa da letra A, porém trocou ali, né? Tá faltando um. A letra D sobrou ela em estágio de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito apenas. Então, show de bola. Artigo 23, causas reais legais da excludente da ilicitude. Volney, mas às vezes você vai lá e fala assim para mim, né? Mas e o consentimento do ofendido? Presta atenção. Vamos ter cuidado na hora de resolver as questões, porque aqui nós estamos falando de causas que estão previstas no artigo 23. A própria questão já traz para você que você deve marcar de acordo com o artigo 23, de acordo com o que o Código Penal fala aqui para nós. Então, gente, o consentimento do ofendido pode sim ser uma causa que exclui aí a ilicitude e, lógico, não haverá crime, tá? Porém, ele não está previsto na lei. É uma causa supralegal, é uma classificação, é uma causa aí doutrinária, beleza? Então, bora aqui para nossa próxima questão de número 4. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente a norma do parágrafo 1º do artigo 13, no que se refere à superveniência de causa independente, tá? Que é aqui no caso do parágrafo 1º, né, quando a gente tem a quebra do nexo causal, a superveniência de uma causa relativamente independente, tá? O que que ela vai acontecer? O que que vai acontecer? O parágrafo 1º do artigo 13, ele fala daquela situação, ou seja, onde tem uma causa superveniente, ou seja, aqui nós estamos lidando com causas. Eu tenho uma causa que provocou um resultado e uma causa que acontece depois, superveniente, porém ela é relativamente independente, não absolutamente independente. Uma depende da outra. Ela vai fazer com que você exclua a imputação quando ela por si só produziu o resultado. E aí os fatos anteriores, entretanto, eles são imputados à pessoa que o praticou. Por isso aqui que o gabarito, né? No caso é a letra B ali, a única, né? Então a gente já vê aqui a letra B. Qual que é o exemplo dessa situação? Aquele famoso exemplo do cara que, vamos imaginar, o agente, ele pratica a tentativa de homicídio, né? A vítima não morre, e aí a vítima é socorrida ele vai embora, a vítima é socorrida, a ambulância a caminho do hospital, né? Por imprudência, por culpa ali do motorista daquela ambulância, a ambulância sofre um acidente, vindo assim, né, a matar aquela vítima. Então, você tem uma causa que é futura, ou seja, superveniente, mas é relativamente independente. Por quê? Se o cara não tivesse sido vítima de tentativa de homicídio, ele não estaria lá. Só que foi comprovado que ele morreu por causa do acidente, não por causa ali de agravamento da tentativa de homicídio, não. Ou seja, por si só, essa causa produziu o resultado, ela matou por si só, tá? É como se fosse um incêndio, por exemplo. Então, por si só, ela matou ali o agente. Diferente de que se o cara tivesse ido para o hospital, o médico, né, tentasse ali, né, salvar a pessoa, e aí acontece que a gente tem uma situação totalmente diferente. Então, dessa vez, não foi a ação somente do médico que matou o cara. E aí, nessa situação, quem vai ser o culpado desse resultado? O motorista, tá? Então, quando por si só essa causa superveniente ela causou o resultado, vai excluir a imputação para quem está ali antes, que no caso o autor da tentativa de homicídio. Ele só vai responder pelo que ele fez ali, que no caso é a tentativa de homicídio. Ele responde por tentativa, tá? Ele não causou a morte da pessoa, entendeu? Por exemplo, se vamos imaginar, né? Eu tento matar uma pessoa, tentei matar uma pessoa, eu atirei contra ela, né? E deixei lá, ela vai morrer, mas aí você chega e faz o quê? Mata essa pessoa. Eu vou responder pela tentativa de homicídio. Aí você vai responder pelo homicídio, tá vendo? Porque você que matou ela. Por mais que esteja uma superveniência de causa, agora é absolutamente independente, né? Então você vai responder ali
E aí eu vou responder por tentativa. Então, assim, o sentido é o mesmo, tá? Assim que você vai conseguir trabalhar com esse tipo de questão. Então, bora lá para a próxima alternativa, próxima questão, de número 5. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplica-se a lei penal brasileira aos fatos praticados em e aí. Então vamos lá. Aqui o artigo 5º, que vai falar sobre território, né? A gente já falou um pouquinho dele. Vamos lá para a letra A. Aeronaves privadas brasileiras que estejam pousadas em território estrangeiro. Então, olha só, não. Como a gente está falando de aeronave privada brasileira, ela deixa de ser território por extensão por estar no território estrangeiro. B. Aeronave privada estrangeira que esteja sobrevoando território nacional. Opa, correto aqui. Por mais que seja uma aeronave privada, por ela estar no nosso território nacional, ela é considerada território por extensão. Beleza? Então a letra B aqui. Agora, o que você tem que ficar ligado? Quando a gente fala de aeronave e embarcação pública, ou então que está a serviço do governo, em qualquer lugar do mundo que ela estiver, vai aplicar a lei penal brasileira. A letra C está errada porque embarcação mercante brasileira que esteja em porto estrangeiro. A mesma situação da letra A. D, aeronave privada brasileira que esteja sobrevivendo no território estrangeiro. A mesma coisa da letra A. Então, o mesmo sentido aqui, tá? A aeronave privada brasileira só é considerada território por extensão se estiver no nosso território, tá? Seja aeronave ou embarcação, ou estiver ali no mar territorial ou no alto mar, tá? Ela não pode estar, quando a gente fala de aeronave e embarcação privada brasileira, ela não pode estar no território estrangeiro. Se tiver no território estrangeiro, já era, beleza? Bora para a questão de número 6. Essa aqui tá no papo, né? No direito penal, aplica-se para o tempo do crime o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. Neste caso, trata-se, vamos lá, qual teoria? A gente já falou, tempo do crime. E aí, qual que é a teoria? Então, a teoria da atividade, tá? A teoria da atividade, que é a teoria adotada no artigo 4º do Código Penal para tratar do tempo do crime. Então, é o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. Então, aqui o gabarito nosso, mais uma vez, né? Tá só dando B aí. Simulado aqui tá bom. Você sai chutando letra B aí, acabou. Não tem mexida não. Essa regra, ela é feita para que possa definir a imputabilidade do agente. Imagina então que você esfaqueia ou tenta matar uma pessoa, mas ele só morre 2, 3 dias depois. Tá vendo? Isso significa que o tempo do crime não é quando ele morreu, mas sim quando você praticou aquela conduta de matar ele. Então, se você, naquele momento que você fez isso, você estava numa situação de inimputabilidade, você será considerado inimputável. Mesmo que depois, quando a pessoa morreu, ou seja, quando aconteceu o resultado morte, você já estivesse normal. Por exemplo, você estava sob uma embriaguez involuntária por causa fortuito ou força maior, ou então você sofreu de uma doença mental naquele momento que te deixou incapacitado, você naquele momento que você praticou a ação, você era inimputável. Então o que será levado em conta é o momento da ação ou omissão. Show? Mesmo que outro seja o tempo do resultado. É isso aí. Maravilha, né? Maravilha. Então, bora para a próxima questão de número 7. Se você está gostando aí dessa aula, deixa eu só passar aqui para você, né? Você está gostando dessa aula? Está gostando aí? Deixa o seu gostei. Confere aqui se você está inscrito no canal. Isso aqui ajuda bastante. Você não sabe como é que isso aqui... Nossa, Deus, é muito bom. Isso ajuda bastante a galera. Ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. E olha, nós estaremos aqui fazendo essas questões. Eu quero que você esteja aqui comigo nessa correção de 50 questões de direito penal, tá? São vários conteúdos aí e com certeza, né, vai te ajudar aí na sua prova, independente do concurso que você está fazendo. Então, resolver questão é muito importante porque o que faz você ser aprovado é resolver questão. Não adianta, tá? Não adianta você só estudar, 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 assistir a videoaula e não resolver questão. É resolvendo questão que você pega maldade, interpretação, pegadinhas, inclusive, né, preparar em questão que seja, né, de preferência da banca do seu concurso, porque às vezes uma banca ela tem um entendimento
outras não, né? Tem um jeito de funcionar, outras tem outro jeito. Uma banca vai trabalhar mais a letra da lei, a outra trabalha mais o entendimento da jurisprudência e dos tribunais. Então, isso é coisa que você vai aprendendo com o tempo. Bom, eu estou errando muita questão. Qual que é o resultado? O que que eu tenho que fazer? Duas coisas. Você tem que analisar se você está errando questão porque você não sabe o conteúdo, então você tem que estudar. Não adianta. Ah, não, eu sei, mas eu estou vacilando, não estou interpretando, não estou me atentando ali. Agora, neste caso, que é o mais normal, o mais comum, você só vai resolver fazendo mais e mais e mais e mais e mais questão. Não vai achando que se você fazer 500 questões você já está bruto. Não, não vai. Talvez nem se você fazer 1.000, 2.000 você vai estar bom. Não vai, né? Quando que você sabe que você está indo bem nas questões? Quando você pega um simulado, porque não é só resolver penal, né? A sua prova não é só uma matéria. Se você pegar um simulado daquele conteúdo que você está se preparando e você já acertar 80% para cima, né? De acordo com tudo aí que a gente já prepara, com os estudiosos, com todo mundo que faz concurso, né? A gente já criou essa regra. 80% para cima significa que você está bem, está muito bem. Por quê? Imagina só, sem questão você acerta 80. Já é muita coisa. Você já passa para um nível onde você está com domínio em todas as matérias. Logo, você precisa o quê? Precisa agora aparar ali as arestas, ver aonde está pecando mais, qual matéria está com mais dificuldade. Então, na medida que você vai conseguindo igualar, né, a mesma quantidade de acerto em todas as matérias, é quando você está ficando bom, tá? Então, 80% para cima. Logo, você tem que focar sempre no 100, beleza? Então, bora continuar aqui. Assim que você vai dar uma... Isso aí, muito aluno pergunta, né, sobre essa situação. Talvez isso aí ajude você. Questão de número 7, né? Não constitui crimes a ação do agente penitenciário que encarcera o criminoso, do policial que realiza um flagrante delito e do policial que conduz coercitivamente uma testemunha que, após ser devidamente intimada, nega-se a comparecer em juízo, desde que em nenhuma delas ocorra excesso, justamente por serem hipóteses de causas excludentes da ilicitude. Acerca desse tema, é correto afirmar que essas hipóteses, elas configuram o quê? Quais são as causas aqui? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade, causa supralegal de exclusão da ilicitude. E aí? Presta atenção que nós estamos falando aqui, mais uma vez, letra B. Se você chutou letra B, você acertou aí, ó. Esse simulado, que quem dera a prova fosse assim, né? Normalmente, difícil a letra A vir aí, né? Mas aqui a gente está tratando, né, de situações onde a lei ela ordena que essas pessoas, esses funcionários aqui, né, o servidor público, seja o agente penitenciário, que hoje é a polícia penal, né, na maioria dos estados, assim como a polícia militar, né, que leva, ou a polícia civil, dependendo aí, leva ali a testemunha coercitivamente, né, ou seja, está restringindo a liberdade da pessoa. E aí, aqui a gente está falando de causas onde é estritamente, né, o cumprimento da lei. Logo, não há crime, não há que se falar em crime. Assim como o policial que efetua a prisão de quem está em flagrante delito, desde que não ocorra em excesso, ele está agindo em estrito cumprimento do dever legal. Neste caso, nós estamos falando que não há crime, beleza? Portanto, nenhuma das outras situações aqui vão encaixar. Então, bora para a questão de número 8 agora, também pedindo aí a alternativa correta, beleza? Bora aqui. Alternativa correta conforme o Código Penal. O excesso nas excludentes de ilicitude apenas é punido se praticado de forma dolosa. E aí? O excesso, tá? É aquela situação onde você excedeu no cumprimento das excludentes de ilicitude ali do artigo 23. Está no parágrafo único e o excesso ele será punido, que é tudo aquilo que você fez, né, que já não está mais abrangido pelas excludentes de ilicitude, que tudo aquilo que você fez, ele será punido mesmo que seja doloso ou culposo, tá? Então, não importa se foi forma dolosa ou culposa, é punido. Então, tá errado a letra A, tá? Por causa do apenas. B, considera-se lugar do crime apenas o local. Apenas, gente,
presta atenção. Se quiser pegar maldade, ó, tá vendo? Apenas, somente, nunca, jamais, provavelmente está errado a alternativa. Então aqui eu sei que o lugar do crime não é só onde ocorreu a ação. A gente já falou isso em outras questões, por isso não é a letra B. Se você chutou a B agora, errou, né? Agora deu ruim. C, não há crime quando o agente pratica o fato dando causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Errado. Assim, aqui é o caso do crime culposo. O agente que não quis nem assumiu o risco de produzir o resultado, porém acabou provocando ele por causa de imprudência, imperícia ou negligência, beleza? Então tá errado, sobrando apenas a letra D, que é o gabarito aqui. A moderação no emprego dos meios necessários à repulsa da injusta agressão constitui um dos requisitos legais para a configuração da legítima defesa. Certíssimo, é isso mesmo. Porque legítima defesa, eu estou diante de uma injusta agressão atual ou iminente, tá? E aí, eu uso dos meios, né, necessários de forma moderada para repelir essa injusta agressão. Vai configurar, então, a excludente da licitude. Próxima questão, número 9. De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, marca a alternativa correta, tá? Então, sobre a aplicação da lei penal. Alternativa correta, letra A. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, olha só, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí, gente, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque o fato de ter a sentença condenatória não impede a lei posterior de retroagir, beleza? Então, tá errado. B. Para efeito da aplicação da lei penal, considere-se praticado o crime no momento em que houve a produção do resultado. Errado. Tá? O resultado não vai ser levado em conta no tempo do crime. C. Os crimes cometidos no estrangeiro não estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira. Errado. Artigo 7º trata para nós das causas de extraterritorialidade, que é quando o crime acontece no estrangeiro, mas aplica-se a lei penal brasileira. Por exemplo, crime contra a vida ou liberdade do presidente, né? É extraterritorialidade incondicionada. Sobrou a D novamente, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou de embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao território nacional ou em alto mar. Certinho, é aquilo que eu expliquei, né? Quando que a aeronave, embarcação privada, né, será considerada território por extensão. Então, o gabarito aqui é a nossa querida letra D. Vamos então para a questão de número 10. Assinale a alternativa correta, considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre a figura jurídica específica que denomina a situação em que não se pune a tentativa, quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Qual que é aqui o gabarito? O nome disso é crime impossível. Opa, tá errado ali, tá, pessoal? Não considera a letra E, é a letra D, D de dado, tá? Então, foi só pintado errado aqui a letra E, tá? Então, ali é letra D, crime impossível, crime oco, né? Também aí é um nome. O crime impossível, que é quando a gente tem essa situação de ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, né? Nós temos aí o artigo 17 falando sobre isso. Você tenta, o agente tenta, ele iniciou a execução, ele tenta, mas ele nunca vai conseguir consumar aquele crime. Por exemplo, já foi cobrado em prova uma situação onde o cara, um agente, ele foi tentar matar a vítima, ele achou que a vítima estava dentro do carro, no estacionamento, ele viu o carro da vítima, ele acreditava que a vítima estava lá dentro e ele atirou um tanto. Depois foi conferir, não tinha ninguém dentro do carro. Aqui a gente está tratando de tentativa de homicídio? Não, porque é impossível ele consumar o crime de homicídio. Então ele não vai responder ali por crime de homicídio, beleza? Não vai responder. Por crime de homicídio, não, tá? Então, sempre que o meio for ineficaz
ou o objeto que vai ser atingido não tem propriedade para sofrer o crime, nós estamos falando aqui, né, de crime impossível. Show de bola? Então, não tem como essa tentativa ser punida, porque ela nunca poderá, né, realmente vir a consumar, diferente de outras situações. Show? Então, pessoal, o que que acontece? Nós vamos ficar por aqui, tá? Vamos parar aqui nessa questão de número 10. O vídeo já está um pouquinho aí, a aula já está um pouquinho longa, né? Chegamos agora em 30 minutos. E é claro, eu espero você, né, na nossa continuação dessas questões. E aí, se você depois tiver baixado o material, venha, né, e corrija juntamente aí comigo, né, para você entender o que você errou, o que precisa. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu gostei, o like, comenta aí. Bora para cima rumo à sua aprovação. Valeu!